Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, aqui é o Fernando, professor de língua portuguesa, e nossa aula de agora será sobre literatura. Esta aula, eu estou direcionando essa aula para os meus alunos do terceiro ano 8 do Joaquim Nabuco, ok? Nós, antes da pandemia, nós estávamos falando em literatura sobre o pré-modernismo. Ok? Então nós vamos fazer uma revisão disso daí, porque o próximo conteúdo vai ser já o modernismo, onde nós começaremos falando sobre as vanguardas europeias, as correntes de vanguarda europeias. Então agora nós vamos fazer uma revisão rápida aí do pré-modernismo, vamos falar um pouco das características, dos autores e suas obras e tal, mas vai ser uma coisa mais rápida, ok? Que vocês podem ir parando à medida que forem assistindo o vídeo, então vocês podem parar, volta se não entender alguma parte, qualquer dúvida, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Pré-modernismo, limites. Pré-modernismo ele começa em 1902 com a publicação de dois romances, né? Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um romance-ensaio, e Canaã, do Graça Aranha. E vai até 1922 com a chamada Semana de Arte Moderna, que dá início ao modernismo no Brasil. Ok? Então vamos lá, vamos ver o contexto histórico rapidinho aqui. Contexto histórico. Então, nessa época nós vamos ter o surgimento das vanguardas europeias, deixa eu só corrigir aqui, europeias não leva acento mais, de acordo com o novo acordo ortográfico. Isso, beleza? Então, continuando, olha só. Surgimento das vanguardas europeias, o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Bom, essas vanguardas europeias, elas surgem numa época, digamos assim, vamos dizer, bem complicada, né, gente? Quer dizer, é uma época que começa a surgir umas teorias, no mínimo, estranhas, né? Vamos dizer assim. Elas estão aí num período, elas ocorrem no período da Primeira Guerra Mundial, né? Um pouco antes, durante, depois da Primeira Guerra Mundial, que surgem essas vanguardas europeias. Elas correm ali paralelas e mais ou menos, vamos dizer assim, em harmonia com algumas teorias, né? Teorias marxistas, gramscistas, algumas teorias, vamos dizer assim, que dialogavam, né, com a desconstrução ou desconstrucionismo, né, proposto aí da própria sociedade por parte dessas teorias, né, de Antônio Gramsci, das teorias do marxismo, do próprio comunismo no geral. Então, essas vanguardas europeias, elas propuseram uma desconstrução de valores tradicionais, de valores da arte tradicional, certo? Eu não estou aqui para julgar se isso foi bom, se isso foi ruim, se isso é certo ou se isso é errado. Eu estou aqui só para dizer para vocês que elas estavam em harmonia com essa desconstrução da tradição, desconstrução do cânone, né? Desconstrução da arte clássica, da arte consagrada, canonizada, né? Da arte clássica, vamos dizer assim, de veia apolínea. Né? Eu particularmente prefiro essa arte tradicional, essa arte clássica, né? Não tenho muita coisa contra o modernismo, existem grandes autores, né, que surgiram nesse período e que escreveram boas coisas, mas também teve muita coisa ruim, teve muita coisa, vamos dizer assim, de gosto duvidoso, ok? Né? E gosto se discute, tá, pessoal? Então, mas vamos lá, vamos deixar essa parte para quando a gente for estudar as vanguardas europeias. Vamos lá, ó. O que acontece no Brasil nessa época, gente? Nós temos aí nessa época a República Velha, que começa ali em 1889, né? Não foi unânime a República, né? A instituição da República no Brasil não foi uma coisa unânime, foi uma coisa, partiu ali de um grupo muito pequeno das Forças Armadas, né, e da própria sociedade, e esse grupo acabou gritando o suficiente para fazer valer o resto todo. Né? Hoje isso não acontece, hoje uma coisa dessa não vai acontecer, né? Mas naquela época as pessoas não reagiram, né? Então aí se instaurou a República
o Mário de Andrade até fala República Temporã, né? Ela começou muito cedo, de alguma forma. E olha que quem falou isso foi o Mário de Andrade. Então, veja bem, ela começa em 1889 e vai até ali o início dos anos 30, certo? A chamada República Velha. Né? Depois vem Getúlio Vargas com a República Nova e tal. Guerra de Canudos, a Revolta de Canudos, em 1893 a 1897, nós vamos falar depois disso aí, lá nos Sertões, né, do Euclides da Cunha, romance e ensaio dele. A Guerra do Contestado, 1912 a 1916. O jaguncismo e o cangaço, começa ali mais ou menos em 1870 e vai até 1940, né, esse período aí, vamos dizer, o período auge, né, do jaguncismo e do cangaço. A Revolta da Vacina de 1904, né, a Revolta da Chibata na Marinha, de 1910, a Revolta do Forte Copacabana de 1922 e o centenário da independência política do Brasil, que ocorre em 1922. Ok, pessoal? 1922 também é a fundação do Partido Comunista do Brasil. Né? Então, olha bem, que coisa. Então, continuando aí, ó, o que nós vamos ter? Características. Gente, não se trata, o pré-modernismo ele não é, na verdade, um estilo de época, uma escola literária, mas um período de transição entre o passadismo literário e o modernismo. Ô, professor, o que é passadismo literário? Passadismo, minha gente, passadismo é o que nós vamos chamar de toda a produção literária do pré-modernismo para trás, que nós já estudamos, né? no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, né? De trás para frente você vai ter, então, simbolismo, pré-modernismo, simbolismo, parnasianismo, naturalismo, realismo, romantismo, arcadismo, barroco. Na literatura portuguesa você vai ter lá o classicismo, o humanismo, o trovadorismo. Então tudo isso daí, ó, do simbolismo até o trovadorismo, é o que eles chamam de passadismo literário, ou literatura do passado. Tranquilo? Então, olha só. Então é um período, o pré-modernismo é um período de transição entre a literatura do passado e a literatura modernista, ok? O que mais? O prefixo pré significa que os artistas desse período ainda se vinculam às tendências da segunda metade do século XIX, principalmente realismo, parnasianismo e simbolismo, ok? Bem como as escolas literárias do passado. Já o termo modernismo, lá na expressão pré-modernismo, né? Nós estamos estudando a expressão pré-modernismo. O termo modernismo indica que os artistas desse período iniciaram experimentos de linguagem e círculos temáticos que só mais tarde serão aprofundados pelas três fases do modernismo brasileiro, que vai de 1922 até mais ou menos 1970. Porque a partir de 1970, o modernismo brasileiro passa a concorrer, né, coexistir com o que nós chamamos de literatura contemporânea ou pós-modernismo. Ok, pessoal? Muito bem. O que mais? Olha só. Havia, por parte, né, desses artistas, uma grande preocupação com a realidade brasileira contemporânea. As revoltas populares, né, essas revoltas foram todas em função de uma república que ocorreu de maneira assim, inesperada, de uma república que não foi unânime, né? Essa proclamação da república não foi uma unanimidade. Muito pelo contrário, foi uma minoria que proclamou a república. Tá, pessoal? Não foi uma maioria, ok? Então, veja só. Por exemplo, os jagunços, eles eram monarquistas, tá? Eles eram defensores da monarquia, a maioria deles, certo? Né? Então eles não valorizavam essa mudança, não. Eles não gostaram muito dessa mudança, não. Então, olha só. Continuando. Havia por parte desses artistas, então, uma grande preocupação com a realidade brasileira contemporânea. As revoltas populares, os problemas de saúde pública, os eventos políticos, as diferenças sociais e injustiças, as diferenças entre o sertão e a cidade, ou o sertão e o litoral, né? Então, isso aí está ali, vamos dizer, nos temas do pré-modernismo. Então, os pré-modernistas, eles focaram esses temas aí, ok? O que mais? Mescla de linguagem jornalística e literária. É uma coisa que vocês vão ver na escrita da prosa dos prosadores pré-modernistas. Tá? Uma coisa também muito comum é o coloquialismo e a oralidade, principalmente em função dessa aproximação com a linguagem jornalística. Então você vai ter um coloquialismo e uma oralidade maior.
né? Claro que se você pega um texto daquela época, você vai custar achar aquilo que você considera coloquial ou oral. Por quê? Porque eram outros tempos, as pessoas falavam de maneira diferente. Né? Então você vai ter uma certa dificuldade para encontrar coloquialismo e oralidade. Você que é um leitor que ainda não está habituado e tudo a ler esses textos, você vai falar, eu não estou vendo coloquialismo e oralidade aqui não, muito pelo contrário, eu estou vendo uma linguagem toda apurada aqui. Mas na verdade há coloquialismo e oralidade em alguns desses textos aí. Ok, pessoal? Desses autores. Bom, o primeiro autor que nós vamos relembrar é o Euclides da Cunha, certo? Só que nós vamos deixar para falar dele na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar do Euclides da Cunha, depois, na sequência, o Lima Barreto, o Monteiro Lobato e o Augusto dos Anjos. Esses são os principais, nós não podemos deixar de falar deles. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e tudo de bom. Cuidem-se!